Saudações filosóficas, neste vídeo vamos falar de humor. E então vamos falar, a propósito do humor, de uma enciclopédia de anedotas. Está escrita em francês, foi publicada no século XIX, talvez na segunda metade, não é dito neste volume, não é referida a data de publicação, mas com grande probabilidade estamos a falar da segunda metade do século XIX. Então, o que é que se diz logo no frontispício? Coletânea de anedotas, antigas, modernas e contemporâneas, tiradas de todas as coletâneas deste género publicadas até aos nossos dias, de todos os livros raros e curiosos relativos aos costumes e aos usos dos povos ou a vida dos homens ilustres, dos relatos de viagens e das memórias históricas, das obras dos grandes escritores, etc. De manuscritos inéditos. Foram inclusive manuscritos inéditos procurar anedotas. Depois diz o seguinte: pensamentos, máximas, sentenças, adágios, preceitos, juízos, etc. Portanto, não estamos aqui apenas perante anedotas no sentido estrito do termo, mas também perante, então, máximas, sentenças, adágios e por aí fora. Vamos ler 3 anedotas que estão todas na mesma página e que têm alguma piada. Porque o que é certo é que muitas das coisas que estão aqui não têm piada no sentido em que façam rir, mas estas acabam por ter. Diz-se que Deus ajuda 3 tipos de pessoas: os loucos, os bêbados e as crianças. Um homem bêbado, tendo caído do cavalo, estava com dificuldades em voltar a subir para o cavalo. Meu Deus, disse ele, ajudai-me. Depois, fazendo um esforço, ele tombou para o outro lado. Deslocou um ombro e disse, suspirando: ah, meu Deus, ajudaste-me demais. Segunda anedota. O chanceler Thomas More, que foi também um filósofo, autor daquela obra A Utopia, e foi inclusive canonizado pela Igreja Católica, estando ao pé do cadafalso sobre o qual iria ser decapitado, iria perder a cabeça, disse a um dos assistentes: ajudai-me a subir. Não pedirei a vossa ajuda para descer. Terceira anedota. Um homem extremamente avarento não bebia vinho senão quando ele começava a azedar. Um dos seus amigos, passando um dia à frente da sua casa, perguntou ao seu criado acerca do que estava a fazer o dito senhor. Então o criado respondeu: ele está à espera que o seu vinho azede. Bom, são apenas 3 exemplos de humor desta vastíssima obra. São mais de 900 páginas e vale sempre a pena consultá-la. Falemos agora de um outro livro intitulado O Espírito e a Graça de Camilo. O autor do livro chama-se Luís de Oliveira Guimarães.
O livro foi publicado em 1952, portanto já tem uns anos, e o que se faz aqui é reunir uma série de episódios humorísticos de Camilo Castelo Branco, coisas que se passaram com este famoso escritor, e também se faz uma reflexão sobre o humor e há também uma recolha de textos do próprio Camilo, portanto, uma espécie de antologia do humorismo de Camilo. Ora, o autor deste livro faz aqui também uma pequena reflexão sobre o humor que vale a pena ler. Ele diz o seguinte: há quem pretenda que o humorista não pode deixar de ser, por ofício, um homem alegre. Critério errado. Humorismo e alegria são coisas diferentes. Alegria é uma exteriorização de contentamento. Humorismo é uma exteriorização de espírito crítico. O homem alegre é, por índole, um homem satisfeito. O humorista é um insatisfeito por convicção. Por isso, os homens alegres raramente são humoristas e os humoristas raramente são homens alegres. Depois, podemos ver um episódio, enfim, a respeito de Camilo. Diz-se que na última fase da sua vida, Camilo, sobretudo pela cegueira que o ameaçava e que havia de mergulhá-lo numa eterna noite dolorosa, consultou variadíssimos médicos. Um dia que Camilo veio a Lisboa, Alberto Pimentel, devotado amigo do romancista, aconselhou a consultar determinado clínico. É um médico de grande reputação. Camilo franziu o nariz ceticamente. Acredito, tão grande como a de tantos outros, que se estende até ao outro mundo. Agora, para finalizar, vamos ler uma passagem de um livro de Camilo, que está contida também neste volume, e que faz parte do livro A Mulher Fatal. E nesta passagem, que não é uma passagem propriamente humorística, Camilo faz uma reflexão sobre o riso. Antes disso, há uma nota em que se diz o seguinte: transcrever toda a obra humorística de Camilo daria volumes. Haveria que reproduzir alguns livros na íntegra. Resta-nos, quando muito, transcrever meia dúzia de páginas típicas, incluindo as do seu teatro cómico. Nesta passagem, Camilo diz o seguinte a respeito do riso: a minha raiva ao planeta em que estou é acerba, mas fica muito aquém da misantropia. Em rapaz fiz de Heraclito, quando não conhecia melhor do que hoje este grego que afurou as lágrimas com honras de escola de filosofia. De tal filósofo, coisa que sirva só temos o boato de que declamava e chorava em público. Hoje em dia, um homem com esta sensibilidade era levado ao comissariado de polícia. Por mim e pelos meus vizinhos também eu chorei. Mas eis que desce a geada de muitos invernos a nevar-me, o frio a filtrar, a temperatura dos líquidos a descer, o sangue a coalhar-se e logo o cristalizar das lágrimas no coração, como as concreções vítreas de uma caverna. Principiei a rir, às vezes. Rir é contraírem-se o diafragma e os músculos faciais. Operação materialíssima, muscular, carnal e que nenhum outro animal exercita. Claro é que o rir é atributo do ser racional. A par e passo que a razão se alumia e fecunda, as contrações musculares amiúdam-se. Raciocinar é rir. O acume da sabedoria humana é ver os reversos das tragédias sociais. Lá está, por força, a comédia. Bom,
uma ideia muito importante, esta que Camilo aqui nos apresenta, e que tem que ver com esse lado libertador que está inerente ao exercício do humor. O humor existe para que nós consigamos ganhar distância relativamente às tragédias, relativamente aos dramas, e assim possamos fazer com que a vida seja de facto mais leve e mais satisfatória, ou pelo menos menos insatisfatória. Bom, e por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários e até à próxima.